Prepare-se para mergulhar em uma história intensa, emocionante e inesquecível. Neste vídeo, vamos te levar por uma jornada cheia de amor, dor, esperança e reflexões profundas sobre a vida e a morte. A Culpa é das Estrelas, de John Green, é mais do que um romance sobre jovens com câncer. É uma poderosa lição sobre como encontrar sentido mesmo nos momentos mais sombrios. Fique até o final e emocione-se com cada detalhe dessa narrativa transformadora. Azel Grace Lancaster era uma adolescente de 16 anos vivendo em Indianápolis, diagnosticada com câncer de tireoide em estágio avançado desde os 13 anos. Apesar de o tratamento experimental ter estabilizado a doença, seus pulmões estavam severamente comprometidos, obrigando-a a carregar um cilindro de oxigênio para respirar e a tomar uma medicação constante para evitar a piora de seu estado. Azel vivia reclusa, consumida pelas limitações de sua doença e pelas reflexões sobre a finitude da vida. Seu passatempo principal era reler repetidamente um livro chamado Uma Aflição Imperial, de um autor recluso chamado Peter Volten. Ela encontrava no romance uma espécie de espelho para sua própria condição, especialmente porque a protagonista também era uma jovem com câncer. Contudo, a história terminava abruptamente no meio de uma frase, o que a deixava constantemente inquieta. Azel queria entender o que acontecia com os personagens depois do fim, especialmente com a mãe da protagonista. Por insistência dos pais e da psicóloga, Azel passou a frequentar um grupo de apoio para jovens com câncer. Era um lugar que ela considerava um tanto deprimente, mas foi ali que sua vida começou a mudar. Durante um dos encontros, ela conheceu Augustus Waters, um garoto de 17 anos, bonito, carismático e espirituoso. Augustus havia perdido uma perna devido a um osteosarcoma, mas estava em remissão. Sua personalidade vibrante contrastava com a visão melancólica e cínica de Azel. Desde o primeiro contato, Augustus se mostrou interessado por Azel. Ele tinha o hábito de colocar um cigarro apagado entre os lábios como metáfora: você dá ao câncer a oportunidade de matá-lo, mas não lhe dá o poder. O gesto causou estranhamento em Azel, mas logo ela entendeu a intenção simbólica. O relacionamento entre os dois começou a se desenvolver rapidamente. Eles trocavam mensagens, falavam sobre livros, filmes e suas ideias sobre a vida e a morte. Azel recomendou a Augustus que lesse Uma Aflição Imperial, e ele ficou tão intrigado com o final inconclusivo quanto ela. Determinado, Augustus rastreou a assistente de Volten, Lidevise Vegentart, e enviou-lhe um e-mail, pedindo respostas sobre o destino dos personagens. Inesperadamente, Lidevise respondeu, dizendo que Volten não respondia perguntas de leitores, mas sugeriu que talvez pudesse conversar com eles pessoalmente, se estivessem dispostos a viajar até Amsterdã, onde o autor vivia recluso. Azel ficou entusiasmada com a possibilidade, mas sabia que suas condições médicas e financeiras tornavam a viagem improvável. Para sua surpresa, Augustus revelou que ainda possuía o desejo concedido pela Fundação Gênesis, uma organização beneficente que realizava sonhos de crianças com câncer. Ele decidiu usar o desejo para levá-la a Amsterdã e conhecer Volten. Antes da viagem, Azel passou por uma séria complicação de saúde. Seus pulmões se encheram de líquido e ela foi internada às pressas. A experiência quase fatal deixou seus pais abalados e mais hesitantes quanto à viagem. O médico da família foi consultado, e após muita insistência e autorização, ela foi liberada para viajar com cuidados especiais. Em Amsterdã, Azel e Augustus desfrutaram momentos encantadores. Jantaram juntos em um restaurante romântico, caminharam pela cidade e se beijaram pela primeira vez na casa de Anne Frank, um momento simbólico, considerando a atmosfera de luta e sobrevivência presente no local. Mas o encontro com Volten não foi como imaginaram. O autor se mostrou grosseiro, alcoólatra e desinteressado. Recusou-se a dar respostas e ridicularizou os dois jovens por quererem sentido em uma história ficcional. Lidevise, envergonhada com o comportamento do escritor, pediu desculpas e os levou para conhecer um pouco mais da cidade. Ela também se demitiu logo depois do encontro, frustrada com o homem que antes admirava. Apesar da decepção, Azel e Augustus se reconfortaram um no outro. Durante a viagem, Augustus revelou uma notícia devastadora. O câncer havia retornado de forma agressiva e se espalhado por todo o corpo. Seus últimos exames mostravam que ele estava condenado, e não havia mais possibilidade de cura. De volta aos Estados Unidos, o estado de saúde de Augustus piorou rapidamente.
Ele passou a usar cadeira de rodas e precisava de assistência constante. Mesmo debilitado, seu espírito manteve certa vivacidade. Ele desejava ainda escrever algo significativo para Azel. Em um momento tocante, Augustus convidou Azel e seu melhor amigo Isaac, que havia ficado cego após uma cirurgia para conter seu câncer, para um ensaio de seu próprio funeral, onde os dois pudessem dizer as palavras que diriam quando ele partisse. Pouco tempo depois, Augustus faleceu, deixando Azel devastada. Seu velório foi simples, mas repleto de emoção. Van Houten apareceu inesperadamente, revelando que havia ido ao funeral por insistência de Lidevis. Ele explicou que uma aflição imperial fora inspirado em sua filha, Ana, que morrera de câncer muito jovem. Van Houten, quebrado emocionalmente, nunca conseguirá superar a perda, e seu comportamento amargo era reflexo desse trauma. Azel não demonstrou empatia por ele naquele momento, sentindo que o escritor usou o sofrimento da filha como desculpa para ferir outras pessoas. No entanto, dias depois, Isaac revelou a Azel que Augustus vinha escrevendo algo pouco antes de morrer, e talvez fosse uma carta endereçada a ela. Após investigar, Azel descobriu que ele havia enviado um e-mail a Houten pedindo ajuda para escrever uma elegia. Van Houten, tocado pelo pedido, repassou a carta para Azel. Nela, Augustus escrevia com ternura e profundidade. Ele reconhecia a dor da finitude, mas celebrava o privilégio de ter amado Azel. Dizia que gostava da forma como ela o amava, e que ela era uma grande história para ele. O texto encerrava com uma nota de aceitação diante da vida e da morte, algo que Azel também aprenderá a fazer. Azel, ao ler a carta, sentiu paz. Apesar da tristeza, ela compreendeu que o amor entre eles foi real, profundo e transformador. E com isso, ela termina a história com um simples pensamento: estou bem com isso. Azel e Augustus nos ensinaram que o amor verdadeiro não precisa de muito tempo para ser eterno, ele só precisa ser real. Em meio à fragilidade da vida, a culpa é das estrelas nos lembra que cada segundo importa e que, às vezes, mesmo uma história com final triste pode ser incrivelmente bela. Se você gostou desse resumo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também ama histórias tocantes. Até o próximo vídeo!